Essa é a pior de todas, a falsa liberdade, os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Paulo, como que eu sei se eu sou escravo? Está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e for escravo de dinheiro, continua sendo escravo. O que eu quero te falar é o seguinte: o porquê não ter bloqueios. É simples, para você se parecer com aquilo que de fato é o plano original de Deus. Que Ele chamou você para ser imagem e semelhança dele. Ele não chamou, Ele falou que você é. E o fato de você se manter bloqueado é uma incredulidade da sua parte. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando Deus criou o homem, Ele de fato falou no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os animais do céu, os animais da água, os animais da terra e sobre toda a terra, inclusive sobre o réptil. Ele ainda estava dando uma dica sobre a serpente. Em Gênesis 1:26 ele fala assim, você é a minha imagem e semelhança. Você não é minha cópia, senão vai ficar sem graça. Eu deixei você pegar uma parte de mim. Então quando todos nós estamos juntos, cada um pega uma das quinas do diamante que se chama Deus. E nós somos imagem e semelhança porque cada um carrega uma frente. E quando a gente se junta, você não está entendendo o poder, a gente começa de fato a ver Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Só que o fato é o seguinte: mentiro para você. Por que você tem esse tanto de bloqueio? Presta atenção. Eu vou arrumar um monte de problema a partir de agora, eu sei que está transmitindo ao vivo, vou arrumar problema e estou pronto. Presta atenção numa coisa: mentiro para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar intencionalmente errado, o MEC, o Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim: esse Pablo é só um ignorante. É o seguinte: eu só sou alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Hoje mesmo, antes de subir nesse palco, eu estava numa sala e tinha um garoto de 8 anos de idade que falou assim para mim: eu quero ser dessa profissão, dessa e dessa. Eu falei para ele: você sabe que tem como você não mexer com nada disso e empreender? Ele ficou calado. 8 anos de idade. Eu falei: você quer ser alguém livre ou limitado? Ele falou: limitado. Você sabe o que é ser limitado? Aí falei tudo para ele. Aí o menino ficou assim, Aí eu perguntei: você prefere ser médico ou enfermeiro? Ele querendo sair no contrassenso de alguma forma, me vencer, ele falou: eu prefiro ser enfermeiro. Aí eu falei: você prefere ser engenheiro ou isso? Aí ele foi falando, sempre a resposta errada. Aí eu falei: você sabia que engenheiro trabalha numa empresa que é a construtora? Só que ninguém nunca vai falar para você ser o dono da construtora nem o empreiteiro, só para você saber. Eu falei para você: você quer ser médico ou enfermeiro? Você falou enfermeiro para tentar fugir. Só que na verdade tem como você ser dono do hospital sem ser médico, você pode pagar os médicos. Só que ninguém te ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa: gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, para você não ir longe demais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais, por insegurança deles. Quando você vai para a igreja, de fato, eles não têm a intenção errada de bloquear você, mas eles vão bloquear vocês com maluquices. Por quê? Porque também são inseguros. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Algumas meninas que estão me assistindo aí no mundo afora, é o seguinte: vocês foram doutrinadas sexualmente pelas suas amigas quengas. E o fato de você aprender sexo na faculdade fez você virar uma piriguete, uma maníaca sexualmente falando. Porque de fato não teve ninguém para te falar a verdade. Vocês que são homens e não prestam e não são patriarcas que morrem pela família de vocês foram doutrinados disso também nos bares, com seus amigos que queriam só zoar na vida. Imagina que jeito que é a sua cabeça. Seu pai com insegurança, tocava o terror dentro de casa, e o que aconteceu com você? Você foi carregando isso. Então preste bem atenção. O fato de falarem para você que você também não é imagem e semelhança do Criador, que você vem do macaco, mostra de novo outro bloqueio que você tem. Você não acredita nele. É mais fácil acreditar no macaco que eu vejo do que em Deus que eu não vejo. É muito mais simples. Então todos vocês aceitaram. Quando aprenderam isso na quarta ou na quinta série, falaram para você é um animal o quê? Só quem está aqui pessoalmente. Animal o quê? É mentira. Pode vir qualquer antropólogo, qualquer cara idiota da terra, vir encher meu saco, eu vou falar para eles: Deus criou os animais no 5º dia e os homens Ele fez no 6º dia. O porquê dessa treta que começou em Darwin? Vamos falar que vocês não têm nada a ver com isso, que isso aqui tudo é obra de acaso e encheção de saco, para você nunca se identificar com aquele que te criou. Alguém deve estar assistindo e pensando assim: isso aqui agora é um culto. É melhor um culto de sabedoria do que o seu culto de ignorância diário, de não descobrir quem você é e não bater os resultados que você nasceu para bater. E você acha que você está falando com um moleque. Eu vou te falar quem eu sou. Eu sou um cara de 32 anos que estou em plenitude em todas as áreas da minha vida. Você que não me conhece, vou me apresentar. Eu já fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, já liderei mais de 5.000 pessoas. Eu não estou falando isso para te falar nada, só para te falar assim, respeita, que não é um pivete de internet falando.
Agora, se é um pivete para encher o saco, vaza desse canal aí que você está assistindo. Eu quero falar só com homem e mulher de verdade. Pivete, vaza. Mas eu tenho um bloqueio, então cala a boca e aprende. Esse você tem que aprender. Não sei quantas pessoas estão assistindo, mas um monte de gente magoou. Magoou porque é pivete. Porque se for homem de verdade e mulher de verdade, é humilde para aprender. Ao invés de você ficar resmungando, enchendo o saco, ou tentando avaliar por que eu estou sem barba, vai cuidar da sua vida, começa a assumir uma postura de quem vai vencer na terra. Algumas pessoas, elas entraram nessa live aí para ver se me aprova. Já me reprova e vaza daqui, sabe por quê? Alguém livre não tem, você não tem autoridade para carimbar e validar nada sobre essa pessoa. Agora eu quero saber se é livre. Se você for livre, você vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu nem quero saber que jeito que você é. Essa é a verdade. Esse tanto de bloqueio faz você ser uma pessoa imbecil na terra. Eu acho que já chega. Eu falei só de um bloqueio, escassez. Agora pensa os outros. Um próximo bloqueio, aprendizagem. Anota isso aí. Bloqueio de aprendizagem é quando alguém que me ensinou na minha infância foi duro demais, me criticou, me expôs ao ridículo. Meu cérebro trava e fala, eu sou burro. E tudo que eu vou aprender eu tenho dificuldade. Tudo que eu vou ouvir eu tenho dificuldade. Tudo que eu vou fazer aparece uma dificuldade. E aí o que acontece? Uma das maiores chaves da terra é aprender. Anota assim, ó, preciso aprender a aprender. Se o seu cérebro estiver pronto para aprender, sem parar, aprender, o que vai acontecer com você? Você vai aprender, vai pegar o know-how para você, não vai ficar tendo dependência emocional de ninguém, de nada. Escolha aprender do que ganhar. Se você fizer isso, vai fazer total diferença na sua vida. Então põe uma coisa na sua cabeça. O fato de você ter um certo grau de bloqueio com a aprendizagem vai travar seus melhores dias. E aí quando você acha isso, é muito interessante. Uma vez no Método IP em São Paulo, turma 48, tem como esquecer a turma não. A Mariana Perdomo aqui de Goiânia foi lá para São Paulo, ela viu com os olhos dela isso na turma. O menino pegou a apostila do Método IP para ler, ele estava lendo, e ele gaguejava sem parar, só para ler. Ele era inseguro na leitura. E enquanto ele lia, veio uma fúria dentro de mim, e eu falei, isso aí é de aprendizado, isso. Eu falei assim, como é que é o nome da professora? Eu falei bem pesado. Como é que é o nome dessa mulher vagabunda que te bloqueou assim? Aí ele falou o nome dela, eu não consigo esquecer também, Isabel. Aí ele xingou a Isabel tudo, quebrou o pau para cima de Isabel na frente da turma inteira. Você não podia ter feito isso com ele, tá? Anota o segredo aí do desbloqueio, ativar a ira. É necessário que ative a ira para o cérebro rotacionar, isso é o contrário, acelerar seu córtex visual e de fato parecer que é verdade o que está acontecendo, porque senão não desbloqueia. E esse cara fez isso, aquilo me encheu de alegria, ele pôs uma ira, uma explosão para fora, e naquele exato momento ele pegou de novo a apostila na frente de todo mundo e leu normal. Só que enquanto ele lia, ele chorava copiosamente. Por que aconteceu isso? Porque achamos o bloqueio. Primeiro o efeito. Você tem problema com leitura? Aprenda, tá? Bloqueio com aprendizagem. Vai ler, já treme, não dá conta de falar isso na frente dos outros. Tem um desviozinho frequencial no seu cérebro que precisa voltar no evento e rachar o bambu em cima disso. E aí ele descobriu isso, voltou. Quando ele voltou, ele, quando foi ler, a cara que ele fez, o jeito que ele ficou, deixou todo mundo transtornado dentro da sala. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, tem que achar esses bloqueios. Isso assim, no começo do EDP. Depois que eu comecei a levar isso muito a sério, esse desbloqueio, eu, Pablo, já fiz 48 desbloqueios emocionais. O mais pesado que eu acho que não teria como parar nunca era de pornografia. 48 anos não, 20 anos vendo pornografia, e dos 48 desbloqueios que eu fiz, para mim foi o mais pesado. Eu cheguei a ponto de falar para Deus, eu não vou pedir perdão mais. Não dou conta, deixa quieto, não pode ser amigo, você mexe com isso, eu não vou parar. Eu sempre quis ser sincero com Deus, desde a minha adolescência, mas eu aguentava, não tinha jeito. Era toda hora caía. Falei, chega. Aí, meu amigo, foi pesado fazer o desbloqueio. Quando eu volto para fazer o desbloqueio, eu não sabia que jeito foi. Não precisa fazer regressão, cura interior, nada. É processo 5 minutos, assim, ó. Você vai fazendo pergunta para o seu cérebro. Quando você acha a resposta, você pira. Aí eu lembrei da cena ridícula do meu próprio pai, me dando uma pilha de revista e falando assim, ó, isso aqui é para você não virar viado. E naquela hora eu achei a melhor coisa do mundo, eu lembro da sensação, mas eu não sabia visitar aquilo. E aí eu quebrei o pau, ativei a ira, meu amigo, aquilo afundou na minha vida, acabou. Eu tenho certeza que qualquer bloqueio que você tem, você dá conta de destravar. Certeza. Eu já vi gente maluca, com muito bloqueio maluco. Quando a pessoa acessa, ela consegue desbloquear. Eu vou te falar uma coisa, certamente sobre você. Você não é isso aí que você está vivendo. Você vai anotar assim, ó. Preciso aceitar quem eu sou, não a situação que eu estou vivendo. Nunca.
Anota assim, ó, preciso aceitar quem eu sou, porque isso é fruto de identidade. Agora, nunca aceitar o meu estado. Nunca aceite, que você não é isso aí. Se você se viu no espelho quando você tinha 5 anos, o espelho nunca falou quem você era. Se você viu aos 10, também nunca vai falar. Se você viu aos 20, com 30, com 80, com 100. Se você quiser anotar, esse é um código violento. O espelho nunca vai revelar quem eu sou. Ele só vai revelar meu status. Não viva por status nem condição, porque senão você vai viver uma vida infeliz. Agora, você assistindo essa noite, eu quero provocar algo dentro de você que está assistindo aí, não sei na onde você está assistindo aí no mundo. Você que está assistindo aí agora, acho que você deve estar caladinho, escreve aí qual que é o lugar do mundo que você está assistindo, qual cidade, qual país, coloca aí que depois eu quero assistir isso aí. Presta bem atenção, eu preciso provocar uma ira em você. Tá, mas ira não é do diabo? Não. Está escrito assim na palavra, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que significa isso? A ira é um estado de alavancagem, de fazer eu ir para frente. Lembra sempre de um leão. Coloca a ira e coloca sempre a figura de um leão. O que significa o leão? O leão, segundo Salomão, lá em Provérbios fala que o leão é o que tem um andado mais elegante de todos. E o leão acorda todo dia para pegar uma comida. Talvez ele falhe um dia ali, vai para o outro, que ele comeu muito no dia anterior. Mas quando o leão vai para cima, acontece uma coisa engraçada. Mesmo sendo o leão o rei da selva, a cada 10 botes que ele dá, ele erra 7. A cada 10 botes, cada 10 ataques que ele dá numa presa, ou na tentativa de buscar um alimento, ele erra 7. O que significa isso? Eu não tenho que viver num estado irado o tempo inteiro, mas quando aquilo ali já não começa a fazer sentido e eu estou gastando muita energia, o leão vem e é assustador os últimos ataques dele. Porque de fato ele usa a ira do leão, que é uma autoridade que todos vocês têm, para atacar. Então é o seguinte, essa preguiça terrível de não acordar, não levantar, não fazer as coisas, enquanto você não ativar a ira, você vai continuar comendo o pão da preguiça. O que é a dica poderosa que eu te dou? Tire um ano da sua vida para você desbloquear tudo que você puder. É uma vida mais econômica. E eu estou te falando nisso por quê? Porque tem muita gente sincera, tem muita gente honesta, que vai para a igreja, faz tudo bonitinho, dá o dízimo, faz tudo na vida, mas não desbloqueia. Mas engraçado é que no sistema religioso ela sempre se porta como se ela estivesse bem. Ela está bem. Eu estou cansado de ver pastores com a vida destruída. Nunca teve um índice de pastores igual está tendo agora com o suicídio de forma cavalar, só crescendo, de forma vertiginosa. Por quê? Porque a gente tem que manter uma pose na frente de todo mundo e de fato a gente não resolve os problemas que nós somos. A gente quer manter pose com o pai, a gente quer manter pose na empresa, a gente quer manter pose lá na igreja, em todos os lugares. Para que manter pose? A dica que eu te dou é, leva a sério uma vida abundante, e o fato de você não estar sendo abundante na sua vida e nem transbordando é porque você está cheio de bloqueio. Lembra sempre que eu te falei do exemplo do iPhone 11 poderoso, 520 GB com 3 câmeras lá do espaço. Não adianta nada você ser um iPhone e não ter um plano de dados adequado para você fazer ligação. Não adianta nada não ter um pacote de dados. Sabe o que vira um iPhone de R$9.000? A lanterna mais cara do mundo. Um iPhone que não tem pacote de dados, nem de voz, ele se torna a calculadora mais cara do mundo. O iPhone pode se tornar a agenda mais cara do mundo. Porque o iPhone não foi criado para isso. É só utensílio, é só SVA, é só serviço de valor agregado do iPhone. A dica que eu te dou é, põe uma coisa na sua cabeça. Se você entender perfeitamente, presta atenção, que você de fato nasceu para ser abundante em tudo que você coloca a sua mão, seus pés e as suas mãos, você vai começar a ter uma ira incontrolável das coisas que te bloqueiam. Anota um bloqueio agora, que é para mim um dos piores que existe na face da terra. Necessidade de aprovação. Esse é uma desgraça. Desde pequeno, tudo você precisa de uma aprovação. Tudo. E quando você é pequeno, isso é muito bom, mas chega um momento na vida que você tem que desbloquear disso. Por que você tem que desbloquear disso? Para você ir para a próxima fase e assumir seus erros. Então eu vou te dar uma boa dica. Erre muito na vida, mas nunca nas mesmas coisas. Sua vida vai ser mais econômica. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Porque se de fato você não errar nas mesmas coisas, você vai gerar um processo de aprendizagem gigantesco. Você nunca vai parar de escalar a sua vida. Você vai produzir sabedoria incontável. Tem como também você não errar e comprar o erro de alguém. Você pode trazer ele para você. Agora é o seguinte, não tenha medo de errar. As pessoas que eu conheço que têm medo de errar não produzem nada. Essa semana agora em Alphaville, eu moro em Alphaville, São Paulo, teve alguém que foi fazer a sociedade comigo
E aí eu troquei ideia, vamos fazer. E a pessoa já pegou, já fez o MDP, tá bem lascadona assim, vamos fazer o regaço. Ela queria criar uns processos, uns negócios. Eu falei, você vai fazer desse jeito aqui, no meio do processo você corrige. É engraçado. A pessoa ficou uma semana para trocar ideia comigo, ela trocou ideia comigo de 1 hora, e em um dia fez 100 mil reais. Tem um bloqueio maligno que chama necessidade de aprovação. Escreve desse jeito assim, ó, você que está anotando. Deus já me aprovou, não preciso de mais ninguém. Aprende isso. Você não sabe o poder que é você ser imagem e semelhança dele, ele ter sonhado com você, ele ter intimidade com você antes da fundação do mundo. Você não sabe quem você é, mas na hora que você descobrir, você vai tomar vergonha no meio dessa cara. O que de fato ele já falou sobre você é o que vai valer pro resto da vida. O fato de você duvidar no mundo o que ele falou.